Bom dia! Começando mais o Despertando com o Dharma, dia 7 de novembro. Bom dia, nega! Como é que tu tá? Hoje é terça. Olha que música. A vida é uma granada. Olha que musiquinha, nega. A vida é uma granada. Como é que tu tá? Tô com saudade. Esse é o Jingle Bells. Eles já estiveram aqui em casa, esses caras. Bom dia, mãe. Tô com uma tosse irritante. Como é que tá aí, mãe? Tudo bem? A vida é uma granada, ainda não vimos nada. Bom dia, Natalina. Como é que tá o tema, Natalina? Tá fazendo a tarefa? Amanhã tem aulinha. Bom dia, Fran. Bom dia, Deni. Como é que tá, Deni? Como é que foi o feriadão? Ana Tereza, bom dia. Vera, tudo bem? Supermercado Delfina, como vai? Bom dia, Eliana. Tá fazendo os temas, Eliana? Rose Claire, como vai? Como vai, Kátia Ribeiro, comadre? Então é isso aí, isso é A Vida é uma Granada, Jingle Bells. Linda essa música. Bom dia, Ângela. Bom dia, Stanley. Tá fazendo? Tá sendo muito bom, diz a Eliana, fazendo os temas. Pá, isso aí é... Dá para escrever um roteiro, né? Bom dia, Ana Márcia Severo. Como é que tá? Então vamos lá? De vez em quando eu vou dar umas tossidas. Eu tô com uma alergia. A gente entrou numa loja e ela tava tomada de uns cheiros, assim, no final de semana. E aquilo me pegou, assim, sabe? Então eu, de vez em quando eu vou tossir no meio da live, assim. Sem problema, né? Bora lá. A Lógica da Fé. Editora Lúcida Letra, do Vitor Barreto, com a Elizabeth Matz-Nangel. Então ela está nos trazendo aqui uma abordagem budista para encontrar certeza além de crenças e dúvida. Todo mundo já chegou? Estão esperando já? Já estão com o cafezinho na mão, com o chimarrão? Página 49, para quem está acompanhando no livro. Delusão, realidade e ilusão. Delusão é uma palavra que eu fui aprender só no budismo. Nunca tinha ouvido ela em outro lugar. Vamos ver como é que ela explica aqui. Real. Aqui agora está se referindo ao dicionário Oxford, da língua inglesa. Real. Designa o que quer que seja considerado como tendo uma existência de fato. Bom dia, Mauro. Bom dia, Grazi. Então, real, segundo Oxford, o dicionário, designa o que quer que seja considerado como tendo uma existência de fato, e não meramente em aparência, pensamento ou linguagem, tendo uma existência absoluta, em contraste com uma existência meramente contingente. Só aqui eu já contestaria metade das coisas que ele falou aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O fato de tudo se apoiar implica um mundo de interconectividade infinita. Mas também implica o que nós pensamos ser o mundo. Está longe de ser uma verdade coletivamente consensual. Isso aí não tem dúvida, né? Ao contrário, o mundo é, na verdade, algo extraordinariamente diverso na miríade de modos em que nós individualmente o percebemos e o interpretamos. Interessante nisso, que o Buda viu isso. Só que ele viu uma coisa além disso. Ele viu o mundo é isso que nós interpretamos individualmente, but
nós coemergimos com ele, a gente surge com o mundo, a gente se modifica com o mundo, a gente cria uma aparência com este mundo. E à medida que... Só que todo mundo está olhando para o mundo, e o Buda está olhando para a mente. Aí o Buda tem uma sacada assim que até então não se teve. Ele vai dizer, quando eu olho para o mundo, quando eu coemerjo, eu surjo. Se eu surjo, é um eu que surge. E se ele surge, ele está surgindo conforme determinadas aparências que esse mundo me revela. Então esse eu não existe. Bah, aí rufaram os tambores e ele chegou à seguinte conclusão: o eu não existe. Ele se modifica à medida que as aparências surgem. Ah, mas isso não é bem assim. Aí surge aquela namoradinha, aquela menina, ou aquele menino, ou menine, que vocês estão ali de olho. Ou aquele emprego, ou aquela situação, ou aquela comida. Aí os olhos brilham. Tchá, elemento éter. Aí pá, dá aquele brilho no olhar assim. Aí o elemento fogo surge. Mas até então o elemento fogo não tinha surgido. Nem o elemento éter. Aí tu começa a ter ideias. Aí tu começa a te movimentar com aquelas ideias. Mas de onde é que surgem essas ideias? Surge através dos condicionamentos que nós temos. Nós temos um repertório. Nós temos um depósito de condicionamentos, um repertório em que a gente vai utilizar junto de determinadas situações. Bom dia, Carla. Então ele vai surgindo. À medida que eu olho uma aparência, eu coemerjo com aquilo e eu começo a andar com aquilo. Bom dia, Pati. Tudo bem? E eu começo a andar. Só que eu não percebo que a grande sacada está naquele momento em que, se eu olho para aquilo, eu tinha que olhar minha mente criando aquilo. Porque eu olhei antes e não surgiu nada. Eu olhei para uma outra pessoa, os olhos não brilharam, não aconteceu nada. Eu olhei para uma situação de emprego, não brilhou. Bom dia, Gabi. Mas de repente brilha. O que brilha? Porque outra pessoa também olhou aquilo e não brilhou. O que fez brilhar? E a gente acha que isso é muito comum. Mas eu vou olhando, daqui a pouco, pá, minha mente para, assim. Aí daqui a pouco ela nem percebe algumas coisas. O que faz? Da onde vem? Essas foram as perguntas do Buda. Bom dia, Grácia. Aí eu vou criando. Só que eu não me dou conta que eu não estou criando um mundo externo. Eu estou criando um mundo interno. Eu vou criando esse mundo ilusório, que se chama delusão. Aí eu vou criando esse mundo. À medida que eu vou criando esse mundo, eu vou me interconectando com ele. Bom dia, Ana Paula. Eu vou me inserindo nele. Eu vou andando nesse mundo. Até que um dia eu me dou conta que eu fiz o primeiro ponto de avidya. O primeiro ponto da cegueira, da falta de lucidez. Aí tá feito. Aí tá feita a porcaria. Aí eu sigo desdobrando. Há um desdobramento. O grande lance de avidya, né, no primeiro elo, da roda da vida, da originação interdependente, que é o que a gente está lendo aqui, Pratitya Samuttipada, o grande lance disso tudo é que quando eu olho, eu não percebo que eu estou ocultando as coisas. A vida é um grande momento de ocultação. Eu olho para as coisas, mas eu estou ocultando tudo aquilo que fez aquilo nascer. E aí eu digo, agora eu estou vendo. Quando vocês disserem, agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando, agora eu estou entendendo, é o momento de cegueira. Ai. Como assim? Se eu acabei de ver. Por isso mesmo, tu viu a partir de que referência? Externa, interna, ou tu viu tu criando aquilo? Se eu vejo criando aquilo, aí as coisas se desfazem. Eu vejo a minha mente criando. Aí a gente pega ela. Foi o que o Buda fez. Ele pegou o momento em que a mente criou o primeiro nó de desdobramento. Ao invés de ele ficar olhando aquilo, ele viu a mente criar aquilo. Ele disse, isso é ilusório. Porque antes não tinha. E as coisas não surgem do nada. Pá, grande sacada. Entenderam? Não, né? Sim? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, bota a mão para baixo. Então, nossa, é muito doido, mas é uma grande sacada. Isso é maravilhoso. Aí tu olha para aquilo e diz, são só aparências. Será que eu vou? Aí diz, não, mas aí tu não vai fazer mais escolha, não vai mais andar na vida? Claro que vai. Só que tu vai sabendo, tu vai olhando para aquilo. Eu estou criando uma aparência ilusória. Eu vou ver até onde vai. Quais são os elementos que eu estou usando? E depois tu relaxa. Simplesmente.
isso tudo vai passar também, porque existe um dos selos do Dharma, do Buda, que é a impermanência. Tudo se desfaz. Você já parou para imaginar como seria o mundo através dos olhos de outra pessoa? A Ampati diz, esse tema é muito maravilhoso, assusta e liberta. Eu acho libertador. É assustador também. É libertador. Então você já parou para olhar o mundo, como seria o mundo através dos olhos de outra pessoa? Aqui novamente o ensinamento. Através dos olhos de outra pessoa. Então a gente pode usar ali um dos Dhyani Buda. O que é Dhyani? Dhyani vem de Dhyanya, né? de contemplação, vem de Dhyana, vem de Zen, vem de Chan. É a contemplação. Então Dhyani é um termo sânscrito para dizer que a gente está contemplando. Contemplando através de um olhar de um Buda. Bom dia, Lu. E esse um dos Budas seria o Buda do espelho, se colocar no lugar de outra pessoa. Mas quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, eu me coloco inteiramente no lugar de outra pessoa. Eu tento ver o mundo através das lentes que ela opera, não através do meu mundo. Senão não faz sentido. Aí eu entro, eu vejo através daquele olhar daquelas pessoas, e aí... Mas não peguem pessoas comuns, peguem pessoas que vocês não suportam, por exemplo. Alguém que vocês estão aí de treta, assim, né? Ou alguém que vocês abominam. Aí olha, faz sentido ela pensar assim. Essa é a contemplação de um Buda. Faz sentido ela pensar dessa maneira, por causa desses condicionamentos, por causa disso, daquilo. Então há um rompimento. Um rompimento nas estruturas internas que eu possuo para poder olhar através das estruturas internas daquela pessoa. E aí eu olho. Quando eu olho, eu percebo que faz sentido. Bom dia, Lucelena. Faz sentido ela pensar assim. Aí tu sai. Mas sair tem que sair de uma forma elegante. Tem que sair de uma forma dharmata. O que é forma dharmata? É uma forma branca, uma forma de tu sair sem se contaminar. Tu não te contamina com aqueles elementos. E contamina não significa que tu vai se tornar aquela pessoa, significa que tu não julga. Tu não vai entrar naquele mundo, aquela pessoa, olhar através de... mas também, né, essa pessoa, vou te dizer, né? Não, deixa teu julgamentozinho de lado. E olha, faz todo sentido. Isso é muito legal para a gente pegar e... Sabe quando é que é um lugar legal para a gente fazer essas operações e fazer meditação nos presídios? Como é que essas pessoas estão olhando o mundo? É incrível. Aí tu sai, como se não tivesse acontecido nada. Entendi. Tu não precisa concordar ou discordar. Não faz sentido isso nesse momento. Bom dia, Grace. Aí ela vai dizer assim, você já parou para imaginar como seria o mundo através dos olhos de outra pessoa? Buda do espelho, depois tem Buda da igualdade, depois tem da causalidade. São 5. Na verdade, são 5 estudados pelo Mahayana. Uma bomba para vocês aí, a turma do budismo aí. São centenas. O Vajra, dependendo de qual yoga que a gente vai estudar, qual yoga Vajra, a gente vai estudar mais de 130 Budas. Então são centenas de formas de olhar. O Mahayana deu uma compilada assim, vamos pegar 5 aqui que está funcionando. Né? Mas são centenas de formas. Para cada um deles, mas esses 5 eles já operam no mundo mental em que dá uma certa forma de ver o mundo que é interessante para nós, assim, que a gente entende, na verdade. Mas são centenas. Quando eu estudava Vajra, a gente estudava centenas de Budas. Não é que tem um Buda, entende, gente? Deixa eu explicar isso porque não é budista. São manifestações do Buda em nós. Não existe o Buda do espelho, não existe são as manifestações do Buda. São formas de se manifestar. Tem uns textos lindos do Vajra para isso. Aí ela vai dizer isso. Ou mesmo através dos olhos de outra espécie, tenta olhar através da espécie de um cachorro que você tem em casa, um pet aí, um galo. Quem mora na colônia, olha para aquela galinha e veja como é que é o mundo dela. Como é que é o mundo do meu gatinho. É muito interessante. Como é que eles operam. Quando você parar para pensar desse modo, determinadas perguntas podem surgir.
Se nós experimentamos as coisas de maneira tão divergente, como estabelecemos ou identificamos a verdade? Pá, tá aí já. Só esse ponto já não há mais discussão, não precisava ter guerra. A guerra é o momento mais ridículo do ser humano. É o momento em que ele, assim, é um débil mental. Ele não tem, é uma total imbecilidade, assim, que está acontecendo no planeta inteiro. Né? Guerras de diversas formas. Né? É o momento que a pessoa tem uma verdade. Não, isso aqui, essa minha religião é mais importante, esse meu pensamento. E como eu sou mimadinho, eu tenho que ter isso porque eu sou a pessoa que tem o poder. Isso é tão demodé quanto a palavra demodé. Bom dia, Sandro. Como conseguimos fazer uma distinção entre delusão, realidade e ilusão? Então, delusão, gente, é acreditar nessa ilusão. Acreditar que essa verdade ela é absoluta. Uma vez que ela está mudando constantemente. O que muda? Muda a operação da mente. Então, esse primeiro parágrafo aqui é um baita parágrafo para a gente poder fazer uma fala longa. Assim, né? Eu tenho que ir atalhando os ensinamentos, porque senão não vai dar tempo para a vida. De modo geral, a delusão se refere a uma percepção imprecisa da realidade. Os meus filhos sempre dizem isso, a Carolina também. Não entendo por que isso. Lá vem fofoca familiar. Colhem o ouvido aí para ouvir uma fofoquinha familiar. Eu não sei por que dizem isso, mas eles dizem sempre. O pai vive numa realidade paralela. Total paralela. Mundo paralelo. Não é possível isso. Que absurdo dizerem isso de um pai tão zeloso, carinhoso com os filhos. Dizer que eu vivo num mundo paralelo. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. De modo geral, a delusão se refere a uma percepção imprecisa da realidade. Não é que eu tenho uma percepção imprecisa da realidade. Eu tenho apenas uma percepção da realidade. Que não é a mesma dos meus filhos. Bom dia, Mateus. Falando em filho, que é quase como chegou meu sobrinho aí, lindo, maravilhoso. Eu sempre... Não, olhar para ele é se apavorar, né? Dá vontade de bater de tão lindo. Credo, que nojo. 1,85 m, né, Mateus? Loiro, lindo, alto, maravilhoso, inteligente, advogado, empreendedor, tudo mais. Como é que tá aí, Mateus? O tio tá com saudade. Puxei ao tio dizer. Super. Saudade, beijo. Nós podemos identificar os sintomas da delusão em casos nos quais alguém experiencia a realidade de um modo que ninguém mais o faz, ou quando alguém sustenta crenças idiosincráticas que se contrapõem em acordos consensuais ou realidades compartilhadas por grupos ou sociedades específicas. Olha ali, o Mauro botou, a família não entra mais. O Mateus escreveu, tudo perfeito, saindo para a estrada. Te amo, tio, também te amo. Aí a Rosicléria, que é tia dele também, por outro lado. Concordo plenamente, nosso sobrinho é lindo. Aí, tá feito. Boa viagem, te cuida aí. É o Dharma M, gente, é isso aí, Família entra, manda notícia, como é que tá indo. Frequentemente associamos delusão a problemas mentais. Por exemplo, pode ser que você esteja tomando o metrô em direção ao trabalho e alguém sentado ao seu lado demonstre claros sinais de estar experimentando um mundo cheio de perigos, que você não vê. E onde tudo que essa pessoa encontra parece estar conspirando contra ela. Em casos como esse, a delusão parece bastante óbvia. Então quem tem uma esquizofrenia ou quem está passando por um problema, enfim, mental, alguma coisa em algum momento, a delusão parece óbvia, mas a delusão, no sentido budista, ela é o que nós todos temos. Nós, sem brincadeira, agora todos nós vivemos um mundo delusório. Porque a gente acredita que a gente é o que é. A gente acredita que o que a gente vê é real. E isso é a grande sacada do budismo. Nenhuma outra filosofia ou religião, se vocês quiserem chamar, eu não concordo que o budismo seja uma religião, porém, no entanto, tem muita gente que concorda, eu não concordo. É uma posição pessoal, e não só eu, muita gente também pensa assim, é uma filosofia.
o mundo que a gente cria. É a grande sacada do budismo, que nenhuma outra filosofia ou religião percebeu. Nenhuma. A física se apropria um pouco disso. A física vai olhar para isso, mas a física tem quantos anos? 500 anos? 300 anos? 200 é moderno. O budismo tem 2.500, 2.600, 2.500 anos. Em casos como esse, a delusão parece bastante óbvia, mas se você olhar mais atentamente, pode descobrir que a linha divisória entre realidade e delusão não é tão fácil de localizar. Tem um esqueminha que eu faço quando dou aula, que é o esquema da pirâmide. Quem aí está nas aulas lembra, né? Quando o processo delusório começa em Vipassana, começa nos condicionamentos da mente. Os condicionamentos, que é tudo aquilo que a gente estudou, que a gente foi criado, da onde tu vem, qual a tua descendência, começa bem muito antes do código genético já. E aí tu vai informando a tua mente a partir daquilo que tu é, que tu diz que é. As informações que tu tem. As informações que eu tenho, gente, é a forma que eu olho o mundo. Ponto. Já resumi tudo que eu queria dizer. As informações que eu tenho é a forma que eu olho o mundo. Como é que eu posso mudar o mundo? Mudando as informações que eu tenho. Gente, observe o mundo, estudem tudo que vocês puderem estudar. Eu estudo todas as áreas, sem brincadeira, todas elas. Desde planejamento estratégico, desde startups, desde tudo. Todas as linhas, física, adoro ler sobre química, sobre neurociência, sobre budismo, sobre religião, sobre arquitetura, sobre tudo. As formas que eu vou ingerindo o mundo é a forma como eu vou digerir esse mundo. Então, a forma como eu vou me informar é a forma como eu vou olhar o mundo. Quanto mais mente aberta eu tiver, mais o mundo vai se transformando na minha frente. Agora, se ficar preso a ficar só a vida olhando para uma novela da Globo e mais nada, aí teu mundo é aquilo. Se tu olha só o Jornal Nacional, teu mundo é aquilo. Se tu estuda só o budismo, teu mundo é só isso. É muito, muito restrito. Tu tem que olhar todas as formas de ver o mundo. Olha as formas de ver o mundo. Todas têm uma grande verdade. Todas. Bom dia, Laura. O que significa algo ser real? Quais são os critérios para ser real? O que parece real em seu mundo? Você pode supor que as coisas reais são aquelas que existem simplesmente de acordo com os fatos. Então a gente tem um acordo, isso aqui é um mouse. Então logo o mouse existe, é um acordo. Então, todo mundo concorda que é um mouse? Mas e quem nunca viu um mouse? Um índio lá no meio da floresta que nunca viu um mouse. Nunca uma sociedade que ainda não foi descoberta. Um ET, uma criança, nunca viu um mouse. É um mouse? Não é um mouse. Pronto, já se desfez. Então o mundo não é uma relação de fatos, mesmo que eles sejam condicionados a uma realidade social. Mas a gente precisa desses conceitos. O problema é quando eu me apego a esse conceito. E aí ele deixa de ser qualquer outra coisa. Já falei milhares de vezes isso, né? O Wittgenstein vai dizer isso. Ele vai dizer que quando eu nomeio as coisas, eu faço com que elas praticamente desapareçam, elas deixam de existir. Por quê? Porque elas não podem ser qualquer outra coisa. Quando eu digo que isso é um mouse, ele não pode ser outra coisa. Mas para uma criança que tem a mente livre, vai ser um carrinho, vai ser qualquer coisa, uma brincadeira, vai jogar na parede, vai comer. Né? Porque ela está experimentando o mundo. Ela não está experimentando o mouse. Ela está experimentando o mundo. A gente deixou de experimentar o mundo. Aí eu digo, isso aqui é o mouse, e ele vai ficar sempre no meu mousepad aqui. Sempre aqui na mesa. Não vai lá e está em cima da mesa, enfeitando a sala. Isso é muito louco, né? Aí vem o nosso processo delusório. Você pode acreditar que algo é real simplesmente porque o está experimentando. Você pode designar realidades a objetos que lhe evocam fortes sentimentos de excitação ou raiva. Ou pensar que é o fato de você experimentar sua vivacidade. Carga e intensidade é uma indicação que seus sentimentos são reais. Então a gente olha para as coisas e diz, isso é meu. Aí eu vou dizer, mas para quê? Novamente, tem sempre gente entrando aqui nova. Quando eu olho para as coisas eu digo, isso é meu, eu tenho apego por aquilo, eu tenho que lembrar que eu estou treinando para também ter apego para os meus sentimentos.
ou para as minhas limitações. Eu não sei fazer isso, eu não posso, eu sou deprimido, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, tenho síndrome do pânico, sei lá o que for, qualquer coisa. Então eu dou intensidade para essas coisas também. Mas eu aprendo a lidar com as coisas externas, porque são mais grosseiras, né? Você poderia argumentar que qualquer coisa densa ou sólida ao toque é real. Então eu toco o mouse, então logo ele existe, né? Aí o Descartes vai dizer isso. Ó, penso, logo existo, né? Não é isso que ele diz? O budismo vai dizer penso, logo penso que existo. Olha a diferença. Descartes vai dizer isso. Ele vai usar o método da razão. Ele vai dizer penso, logo existo. Ponto. O budismo vai dizer penso, logo penso que existo. Grande sacada. Tá vendo? A gente precisa contestar as coisas. Você poderia argumentar que qualquer coisa densa ou sólida ao toque é real. Mas o que dizer sobre fenômenos menos substanciais como a música? E agora? A névoa? Ou a experiência da fé? Ou fascínio? Você diria que essas coisas são reais? A música é real? Não, mas ela existe. Mas tu toca nela? Não, não toco, mas eu ouço. Mas então ela é forma? Já vou dar uma pista para vocês. Do budismo tudo é forma. É um dos 5 skandhas. Primeiro dele, Namarupa, que é o 4º elo, na verdade, da Pratitya-Samutpada, da originação dependente. É o 4º elo. Namarupa, forma. Tudo é forma. Som é forma, cheiro é forma, gosto é forma, pensamento é forma. Aí ele é o primeiro para fazer surgir uma sensação. Eu tenho uma forma, logo existe uma sensação. Aí depois eu tenho uma percepção sobre aquilo. Aí eu crio uma consciência sobre isso, uma manifestação mental. Eu crio um samskara, que é uma marca mental. Eu tenho consciência sobre isso, Vijnana. Eu estou com os elos aqui. E esses elos todos vão fazer com que eu opere no mundo. E eu começo a andar no mundo conforme essa manifestação. Aí eu digo que é uma criação de eu. Essa é a grande sacada. Se eu interrompo não a forma, eu não preciso interromper a forma, o som eu vou continuar ouvindo, eu interrompo a minha relação com ele. Eu interrompo a minha energia de como eu me movimento cada vez que eu ouço, cada vez que eu cheiro, cada vez que eu penso. Eu interrompo esse movimento. Como? Com a meditação. Eu aprendo a não seguir uma energia. Não brilha o elemento éter, não brilha o elemento fogo, não brilha nenhum deles. Não existe a força, o lung dos elementos. Aí tu fica simplesmente sem movimentar essa energia. Aí uma pessoa diz algo para ti, chama de qualquer coisa, e tu não movimenta. Seja positivo ou negativo. Aí tu fica. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos testar? Vamos treinar isso? Esse é o início. Fez sentido toda essa conversa para vocês, gente? Ou fui um pouco longe demais para alguns? Vocês vão me freando. Se não entenderam, depois manda um recadinho. O sinal de fumaça. Faça uma respiração profunda. Soltem. E ao soltar, já imediatamente comecem a prestar atenção aos sentidos físicos, ouvindo tudo, sentindo o gosto na boca, os cheiros.
E comece a prestar atenção à sua mente se movimentando a tudo que surge, seja um pensamento, seja um som, um movimento. Fica consciente observando a mente se movimentar. Nesse momento ela está criando um mundo de forma e reagindo a esse mundo. Observe por alguns instantes, eu vou ficar em silêncio. Observe a mente reagir. O que fez reagir? Foi o som ou foi algo interno? O próximo passo é não se perder em devaneios nessa energia que surge, nessa forma de sair fora. E aí a gente volta a observar a respiração. Esse é o primeiro treino. É o primeiro dos 10 pontos do treino, de estabilização apenas. Aí tu volta para a respiração. Treinem isso, continuem treinando. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa terça para vocês e até amanhã, quarta-feira.